longo da apresentação, fiquem à vontade para abrir o microfone de vocês aí, fazer alguma pergunta. Se quiserem mandar pelo chat também não tem problema, pode mandar. O professor ele vai ficar de olho aí, qualquer dúvida ele me avisa, tá bom? Então, pessoal, vamos iniciar o nosso treinamento de hoje aqui, né? Igual eu comentei um pouquinho antes, ontem o nosso treinamento foi dedicado à programação de torneamento, né? Então, a partir de torno, CNC, hoje a gente vai mostrar uma programação voltada para o fresamento. Esse aqui é o nosso site, tá? O CNC4U. O Gustavo já apresentou um pouco para ele ontem. O que eu gostaria de fazer para vocês é convidar todos a participarem do nosso webinar, do nosso próximo webinar. Ele vai acontecer no dia 28/10, tá? Vai ser numa quinta-feira, às 8 da noite. Se alguém, por acaso, tiver aula nesse horário, né? Eu sei que tem alunos da noite aqui, eu sugiro que vocês se inscrevam mesmo assim, que vocês vão receber depois um vídeo com a gravação desse webinar, tá? Então, quem se interessar aí pelo treinamento de hoje, quiser saber mais, se aprofundar cada vez mais aí nas ferramentas que o CNC Siemens tem a oferecer, a gente vai fazer essa apresentação aqui com torneamento com ferramenta acionada, tá? Então, é um tema um pouco diferente do que a gente vai ver hoje aqui. Então, quem tiver interesse, não deixem de acessar esse site aqui, fazer a inscrição. E para fazer a inscrição é bem fácil, basta acessar esse portal, né, que é o CNC4U, que é onde vocês baixam o nosso simulador gratuito, tá? O simulador que a gente vai utilizar na aula de hoje, ele é completamente gratuito, a Siemens disponibiliza ele para fazer o download. Basta vocês virem aqui nessa página, tá? Clicar nesse botão aqui, clica aqui para baixar da esquerda, tá? Ele vai abrir essa página aqui do Sinotrem, que é o nome do nosso simulador, e vocês podem estar fazendo o download da versão 4.8, tá? A versão 4.8 é a mais recente com suporte ao idioma em português. Aí vocês vão ter que seguir um passo a passo aqui, fazer a inscrição com o nome de vocês e e-mail, dentro, que é uma conta da Siemens para vocês, tá? E daí vocês vão estar baixando o simulador a partir desse link, tá bom? Então, se vocês quiserem ter esse simulador que a gente vai estar utilizando hoje aqui no computador de vocês, está disponível para baixarem, tá? Basta acessar aqui o nosso portal CNC4U. Para acessar ele é muito simples, tá? Se alguém não conhecer, basta digitar aqui CNC4U, né? 4U, e vai ser o primeiro link do Google aqui, tá? Daí vocês já vão ser redirecionados aqui para nossa página. E igual eu comentei, vai ter o nosso próximo webinar aqui, dia 28 do mês que vem. Aí para vocês se inscreverem, basta clicar ali no botão inscreva-se e depois aqui de novo inscreva-se, tá? Aí vai ter um formulário aqui bem simples para vocês preencherem e vocês enviando aqui, vocês já recebem todas as informações certinho, tá? Link de acesso, horário do treinamento, tá? Embora aqui já esteja. Vai ser dia 28/10, às 20 horas. E, sem mais delongas, então, acho que a gente já deu nosso horário aqui, 10h10. Vamos iniciar o treinamento. Então, o que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai pegar o nosso manual de fresamento, que vocês também podem encontrar aqui no nosso site, tá? Para fazer o download desse manual, é só clicar nesses links aqui em faça o download dos manuais de programação do CNC Sinomeric. E aqui vocês vão encontrar um manual completo, tá? Ensinando, instruindo, né, como programar utilizando o CNC Siemens, comentando alguns princípios e fundamentos gerais aqui de geometria, passando pelo código G, né? Então, toda essa parte aqui, assim, disponibiliza essa apostila completa, tá? Para aprendizagem de torneamento, né? Código G, ferramentaria, então tudo aqui está dentro desse manual. E no final desse manual a gente vai ter alguns exemplos, tá? Vocês podem ver que ele explica os parâmetros aqui, tá? Então, esse manual é bem completo para quem quiser se aprofundar de fato aqui na programação em código G, programação CNC, ok? E aqui no final do documento, igual eu estava comentando, a gente vai ter algumas peças de exemplo que vocês podem estar utilizando para praticar. Hoje eu vou fazer 2 exemplos aqui para vocês, tá? Um exemplo em códigos G e outro utilizando o Shop1000, que é o ciclo parametrizável de fresamento, que a Siemens possui. Deixa eu só achar aqui. Beleza. Então, hoje a gente vai fazer essa peça aqui em código G. Vocês podem ver que é uma peça bem completa. Eu vou passar para vocês o passo a passo de como está fazendo ela. E essa aqui a gente vai utilizar o Shop1000. Essa outra aqui de cima. Tá? Então, eu vou passar aqui pelos ciclos de furação, ciclo de contorno, ciclo de bolsão, tudo isso dentro do nosso simulador.
beleza? E qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do caminho, vocês podem perguntar sem problemas, tá bom? Para fazer o download aqui, quando vocês tiverem aberto esse arquivo, só clicar aqui na setinha, já baixa esse arquivo em PDF e fica disponível para vocês, certo? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso simulador, tá? É o Sinotrem. Ele é o exato sistema operacional que roda no CNC da Siemens, tá? Então a gente vai ter diversas máquinas ferramentas hoje em dia, né, instaladas em clientes finais, né, de manufatura, usinagem, que utilizam o CNC Siemens. Então você está aprendendo diretamente aqui através do nosso simulador. É a mesma coisa que você estivesse operando uma máquina ferramenta sem precisar estar ali de fato na frente de uma máquina ferramenta, tá bom? Aqui, o nosso simulador, na versão gratuita, a gente disponibiliza essas versões demo, tá vendo? Demo LAT, né, que é o torno, e o demo Milling Machine. Eu vou criar aqui uma nova máquina do zero para ser a mesma máquina que vocês tiverem aí quando vocês utilizarem o simulador de vocês, tá? Então, para a gente criar uma nova máquina, a gente vai clicar aqui em From a Template, tá? A gente vai criar uma máquina a partir de um template. Vamos selecionar aqui Demo Milling. Vou escolher uma resolução aqui que fica adequada para a minha tela e que vocês vão poder estar enxergando melhor. E aqui, como eu já tenho o pacote de idioma em português baixado, eu vou selecionar aqui português. Ele está dizendo que eu já tenho uma máquina com esse nome, tá? Então eu vou mudar e colocar Milling Machine e Attack GV. E pronto, ele cria aqui a máquina, né? Padrão de exemplo. Para inicializar a máquina, basta clicar nessa seta aqui. Ele demora um tempo aqui até a máquina carregar. E ele vai carregar todo o sistema operacional do CNC aqui na nossa tela, tá certo? Então, observem que aqui a gente tem o Machine Control Panel, né? Que são esses teclados aqui, né? Essa interface de usuário para você estar inserindo diversas inputs aqui dentro do CNC, né? Então, selecionar o eixo, qual eixo que você está utilizando, aumentar, diminuir o avanço, acionar o spindle, acionar o avanço, né? Qual é a velocidade aqui, o override em 100%. Então, aqui o Gustavo mostrou ontem mais detalhes. Hoje eu vou focar aqui mais na programação de fato, tá certo? Então, para criar um programa do zero, a gente vai clicar aqui nessa tecla à direita, chamada Program Manager. Eu vou abrir essa pasta Peças de Trabalho e vou criar uma nova pasta. Vou chamar aqui a pasta de ETEC-GV. Agora ele vai direcionar aqui para a gente criar um programa. Eu posso tanto cancelar quanto criar um programa, tá? Então aqui a gente vai criar um programa em código G, né, através do Program Guide. E eu vou dar um nome aqui para minha peça. Vou chamar ela aqui de exemplo fresamento. G. Então aqui é a nossa interface de programação, né? Aqui a gente vai digitar o código da peça, né, para fazer a programação CNC. O primeiro passo que a gente precisa fazer aqui é definir o nosso blank, né, criar a nossa peça do simulador. E para isso a gente vai clicar aqui no botão Diversos e vai selecionar aqui o menu à direita Peça Bruta. Aí dentro de peça bruta a gente tem várias opções, né, como cilindro, um tubo, quadro central, quadro e o canto N aqui, que é um sextavado, tá certo? Na verdade aqui é um poliedro, né, e eu posso definir o número de lados que ele tem. Tá? Então aqui no nosso caso, se a gente for ver a nossa peça, a gente vai ver que ela é uma peça quadrilátera, né? Então a gente pode escolher um quadro ali mesmo. Então, veja que para fazer a programação no CNC Siemens, a gente pode utilizar desses artifícios aqui, que é basicamente preencher parâmetros, né? E preencher parâmetros sendo auxiliado a todo tempo por imagens. Então, aqui a gente vai acompanhando e vai vendo o que cada um desses parâmetros significa, tá? Então, se a gente pousa o mouse aqui em cima do preenchimento do parâmetro, ele vai mostrar ali um texto, né, indicando o que significa esse parâmetro, né? Então, tá ali, ó, primeiro ponto do canto X. E se a gente for ver na imagem, né, o que significa esse ponto, né? Esse primeiro ponto? É esse ponto aqui no canto inferior esquerdo da peça, tá? Então, a gente vai ver aqui pelo nosso desenho, a nossa peça aqui,
ele tem uma largura de 140 milímetros, né? E uma altura de 90 por essas cotas, né? Então, o ponto que a gente precisa passar para o simulador é esse canto inferior esquerdo, tá certo? Então, em Y, né? Lembrando que aqui a gente tem o nosso eixo de coordenadas cartesianas, né? A gente coloca ele aqui, né? Em Y e X. Qual que é o nosso valor em Y aqui? Vai ser 0, correto? Então, a altura 0. E qual que vai ser o nosso ponto aqui, né? Em Y, na verdade, né? X é 0, né? Esse ponto aqui é x0, y menos 90, beleza? Então, a gente vai preencher esses valores aqui para o nosso simulador. O nosso x0, a coordenada dele é 0, e o nosso y0 é menos 90. Agora, o y1, que a gente vai passar aqui, é o comprimento total, né? A gente já viu ali pela peça que é 140, e o y1 ele sai de menos 90 e vai até 0. Então, aqui a gente vai colocar 0. Aqui, né, nesse caso, posso colocar em absoluto, né, não incremental, porque a gente está utilizando o sistema de coordenada absoluto para fazer essas indicações, né? Então, por exemplo, o nosso x0 aqui, no sistema de coordenadas absoluto, é 0 em x, menos 90 em y. E aqui nosso comprimento, né, em coordenadas absolutas é 140 em x e 0 em y, correto? Então, vocês podem ver que basta passar esses dois pontos aqui que a gente praticamente já define ali o nosso plano XY da peça. Agora a gente vai definir a profundidade. Aqui pelo nosso desenho técnico a gente também tem essas informações, tá certo? Ó. Então, o nosso x0 aqui vai ser a superfície, né? O z0, desculpa. Vai ser 0, tá? E a profundidade 15 milímetros. Eu vou fazer um ciclo de faseamento para vocês, então eu vou colocar uma profundidade um pouco maior, tá? Então, o nosso ZA aqui, que vai ser a nossa superfície 0, e nosso ZL, menos 15, menos 2, né? Então, menos 17 aqui, absoluto. Tá? Eu clico em aceitar. E pronto, está pronto aqui o nosso cabeçalho, né? Um dos recursos que o CNC Siemens dá para a gente aqui é verificar essa peça a partir de um gráfico, tá vendo? Então, a gente já consegue aqui visualizar se a nossa peça está de acordo com o que a gente estava esperando, né? Então, a gente consegue ver aqui, num plano tridimensional, como a nossa peça estaria desenhada. Beleza? Então, pronto, está definido o nosso cabeçalho. Essa vai ser a nossa peça de trabalho, em que a gente vai fazer a usinagem. Então, dentro do código G, né, vocês que já devem conhecer, a gente vai precisar passar alguns parâmetros aqui, né? Então, G90, G17 definindo o plano XY, né? G54, para a gente passar essas informações aqui direto no nosso programa. O próximo passo agora para a gente fazer o nosso fresamento, a gente vai fazer um faseamento da peça, tá? Para fazer esse faseamento, a gente vai precisar antes selecionar uma ferramenta aqui, né? Uma fresa. Então, a gente pode selecionar aqui uma fresa de 32 milímetros de diâmetro, que vai ser capaz ali de fazer todo o faseamento de forma rápida, tá? E agora a gente vai precisar passar as informações aqui, né? M6 para carregar a ferramenta, passar a velocidade do spindle, né? Então, 3.000 RPM, por exemplo, e um M3 aqui, sentido de rotação horária. Beleza? Então, o próximo, a gente passou aqui a ferramenta que a gente vai fazer. O próximo passo agora é fazer um ciclo de faseamento. Para isso, a gente vai clicar aqui no botão em fresar, aí fasear com a fresa, tá? Eu vou só desabilitar aqui a exibição gráfica que estava ativada. A gente pode escolher qual plano a gente quer fasear, né? Vai ser G17, G18, G19. Então, a gente quer fasear no plano XY mesmo. Então, a gente vai deixar aqui G17, tá? XY. Aqui a gente vai ter o nosso plano de retrocesso, né? Ó, lembrando que quando a gente deixa o mouse aqui, ele diz o que é essa informação, tá? Então, é o ponto que a ferramenta vai recuar após a usinagem, tá? Aqui a gente tem uma distância de segurança também. E aqui vai ser o nosso avanço, tá? O avanço eu vou aumentar aqui, colocar uns 350, para fazer a usinagem aqui um pouco mais rápido. Aqui na tipagem a gente pode escolher a usinagem de desbaste, né? Então, remoção de material, ou acabamento. Aqui a gente quer remover o material, então vamos fazer um desbaste, tá? E selecionar a direção que a gente vai fazer esse fresamento. Então aqui a gente tem diversas opções, tá? Ó, vejam que quando eu mudo aqui, no meu desenho aqui, ele indica qual que vai ser o desenho que ele vai estar fazendo na peça, tá?
Então, aqui para a gente poder manter esse primeiro mesmo, né? Nossa peça ela é mais larga do que comprida, né? Então, a gente pode fazer nesse sentido mais horizontal, tá certo? Então, aqui a gente vai preenchendo os parâmetros, né? O tempo todo preenchendo o parâmetro. Então, agora a gente vai precisar passar aqui esse canto 1 da peça, né? Então, se a gente for ver aqui no nosso desenho, né? Qual que vai ser o nosso canto 1 aqui? Então, vai ser y em 0, quer dizer, desculpa, x em 0 e y menos 90, certo? Então, x0, y menos 90, certo? Qual que vai ser a nossa superfície aqui, né? Vai ser 0, z0 igual a 0. Qual que vai ser um comprimento de x1, né? Que eu posso deixar tanto incremental quanto absoluto, né? Então, vou deixar absoluto. Então, meu x1 vai até 140, né? Quero fazer o faceamento até 140. E o y1 até 0, certo? Absoluto. Então, vou sair lá do menos 90 e vou até 0. E vou sair do x0 e vou até 140, beleza? Agora eu vou definir aqui quanto que eu quero facear da face, né? Quanto eu quero entrar na peça aqui. Então, vou colocar aqui menos 2, tá? Só para a gente tirar 2 milímetros. E aqui eu defino, né? Em qual é a porcentagem, tá? A penetração máxima que eu vou fazer no plano. Então, esse valor aqui a gente pode deixar em porcentagem, tá? A gente pode deixar aqui uns 40%. E o DZ vai ser em quantos passos, né, eu vou fazer esse avanço máximo de profundidade. Então, esse aqui a gente vai tirar 2 milímetros da peça. A gente pode fazer em 2 passos, né? Então, colocar 1 milímetro de cada vez. E aqui a gente vai ter um sobremetal de acabamento, que é o quanto a ferramenta vai deixar aqui para a gente fazer de acabamento, tá certo? Então, pronto, está pronto esse ciclo de faceamento. Ó, vejam como é fácil, né? A gente simplesmente preenchendo os parâmetros aqui, com auxílio do gráfico, a gente consegue fazer um faceamento. E a gente já pode simular isso para ver, tá? Então, coloquei um M30 aqui para finalizar o programa e vamos simular. Então, essa aqui é a minha peça, né? Vocês podem ver que a gente já tem um simulador aqui rodando, fazendo o nosso faceamento. Beleza, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Deu para entender bem como que a gente cria o cabeçalho da peça e, em seguida, faz o ciclo de faceamento, por exemplo? Nenhuma dúvida, não. Nenhuma dúvida por enquanto? Vai ficar mais difícil, então. Prestem atenção aí, beleza? Então, pronto, pessoal. Vamos lá agora. Qual que vai ser o nosso próximo passo, né? A gente já fez o faceamento da nossa peça. Agora a gente vai precisar fazer esses contornos aqui, né? Vejam que são ilhas. Então, a gente vai precisar definir esse contorno aqui, né? Passar para o simulador através de parâmetros, para depois a gente fazer o desbaste aqui com a nossa fresa. Beleza? Então, quando a gente vai fazer ilha, a gente sempre passa o contorno externo primeiro, tá? E depois o contorno das ilhas. Vou fazer isso aqui, ó, depois do M30, aqui no final do programa. Então, para fazer um contorno, eu venho aqui em fresamento de contorno, seleciono aqui contorno e novo contorno. Eu vou fazer o meu contorno externo primeiro e vou passar os valores, né? Esse aqui é o meu ponto de referência, o meu ponto inicial da peça. Eu quero começar o meu contorno externo a partir daqui, a partir do meu zero peça, tá? Então, eu vou começar em x0, y0. Eu quero ir até o final aqui da minha peça, né? Então, 140 em x, no sentido horizontal aqui, né? Da esquerda para a direita. Então, utilizando o meu sistema de coordenadas absolutas, né? Eu venho aqui no segmento de reta horizontal e digito aqui x 140. Okay? Veja que ele já vai plotando aqui o que a gente está desenhando. Agora eu vou fazer para baixo, né? Vou até o final da peça ali. Então, y menos 90. Então, e o simulador já vai desenhando para a gente ver o que a gente está fazendo. Agora eu vou voltar para x0, né? E vou fechar o contorno externo da minha peça com y igual a 0. Tá certo? Então está pronto aqui o nosso contorno externo, né? Vocês vejam que só passando aqui o segmento e as coordenadas em x e y, a gente já conseguiu definir esse contorno externo da peça. E vou clicar em aceitar. É esse mesmo desenho que a gente queria fazer, correto? Ó, o contorno externo da nossa peça, esse quadrado aqui
esse retângulo aqui mais externo, correto? E vou clicar em aceitar. Então, vocês veem que já fica aqui o código G pronto, tá? A gente não precisa estar digitando tudo isso aqui na mão. Vejam a facilidade que é estar programando a partir do CNC Sims. Então, eu vou agrupar todo esse código aqui para ficar um pouco mais visual aqui para a gente, nosso programa, tá? Então, eu vou vir aqui em Edit, né, Editar, e vou criar um grupo para esse código. Vou chamar ele de externo, que vai ser o nosso contorno externo aqui das ilhas, tá? Ok? Então, depois eu clico em aceitar. E está pronto aqui o nosso contorno, beleza? Você vê que ele fica aqui encaixadinho, né, dentro desse grupo, tá? Então, se a gente quiser visualizar ele, a gente pode abrir ou fechar ele para ficar mais fácil a visualização, certo? Então, vamos fazer agora, passar o contorno das ilhas, tá? Para o nosso simulador. Então, a gente volta aqui em fresamento de contorno. Vamos criar um novo contorno. E vamos dar um nome para ele. A gente pode chamar de ilha 1, por exemplo. Então, vamos começar a nossa ilha 1. Primeiro ponto aqui, vamos escolher onde a gente quer começar a desenhar a nossa ilha, tá? A gente pode escolher essa aqui, que já está com todas as cotas, né? Vai ficar mais fácil. Então, vamos ver qual que é o ponto. Vamos escolher um ponto inicial aqui para começar o nosso desenho. Pode ser esse ponto aqui, né? Que a gente tem as cotas em X e em Y. Então, beleza. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? X 83, Y menos 40, correto? Então, beleza, a gente vai começar desse ponto aqui, é isso que a gente vai passar para o simulador. X 83, Y menos 40, no nosso plano de coordenadas absoluto. Tá? Dei um aceitar aqui, ele já plotou. Tá? Agora a gente vai continuar desenhando esse contorno, né, igual a gente fez ali no contorno externo. Primeiro passo aqui, então, a gente pode ir para a direita, né? Então, vamos pegar o nosso segmento de reta horizontal e andar 15 na esquerda, para a direita, tá ok? Aqui agora a gente vai utilizar o plano de coordenadas incremental, porque depois a gente vai só copiar e colar essas ilhas aqui, e daí a gente mantém, né, essas mesmas coordenadas aqui que a gente está passando de forma incremental e muda somente o ponto inicial. Se a gente fosse fazendo a partir do plano de coordenadas absoluto, né, a gente precisaria passar ilha por ilha, passando cada uma das coordenadas absolutas, tá? De cada uma. Então, para ganhar tempo aqui, a gente vai fazer a partir do plano de coordenadas incremental, beleza? Então, a gente vai incrementar em 15 aqui para a direita, né? Então, o valor positivo vai ser para a direita. E vamos visualizar aqui que, pelo nosso desenho, a gente tem um raio de transição para o próximo segmento, tá vendo? E aqui no simulador a gente já tem essa opção de incluir, né, uma transição para o próximo elemento, né, para o nosso próximo segmento. A gente tem tanto a opção de raio quanto de chanfro, tá, ok? Então aqui no nosso caso é um raio de 5 milímetros. Tá? E a gente passa aqui. Observem que não mudou nada ainda, tá? Ele só vai aparecer depois que a gente fizer o nosso próximo segmento. O próximo segmento, portanto, então vai ser esse segmento vertical, né? Descendo menos 10 incrementalmente. Então, vamos selecionar aqui o segmento vertical, incremental, menos 10. Beleza? Vamos ver se ele tem algum raio de transição. Ó, aqui não tem, tá? Ele desce reto. Então, vamos deixar sem raio de transição e aceitar. Então, observem que ele já começa a desenhar aqui o nosso contorno para a gente, tá? Então, a gente vai o tempo todo conferindo se está de acordo com o que a gente quer fazer. Tá? As coordenadas aqui no nosso plano de coordenada absoluto. Próximo passo aqui, então, vai ser esse segmento inclinado, tá? A gente também tem esse ciclo aqui, ó, pronto no simulador. A gente seleciona aqui, segmento inclinado, e a gente vai passar agora dois valores, né? Não só ou x ou y, mas sim um valor em x e um em y, tá? Então, beleza. Qual vai ser esse ponto final aqui, né? Então, a gente vai descer menos 15 em y e menos 15 em x, ok? Então, vai ser incremental, menos 15, menos 15. Vamos ver se a gente tem algum raio de transição. A gente tem, né, esse raio de 10 aqui. Então, vejam o quão mais fácil estar programando, né, esses contornos a partir do CNC Sims. Depois que vocês conhecerem e se habituarem com o CNC Sims, vocês não vão mais querer saber de código G. Porque muito mais, ou linguagem ISO, porque é muito mais prático, né, gente? Vocês veem que
é muito mais fácil ir passando a programação através de parâmetros, né, do que ficar decorando cada uma das chamadas e tá passando, né? Então você vê que é uma facilidade muito grande aí de estar utilizando o CNC Sims. O próximo elemento aqui vai ser um elemento horizontal, tá? A gente vai descer menos 15 aqui para a esquerda, com um raio de transição 5. Então, menos 15, incremental, com raio de transição 5. Vou fazer um pouco mais rápido aí, agora acho que vocês já pegaram a ideia, né? Então vamos subir 15 aqui em Y, com raio de transição 5. Beleza? E ó, vejam que nosso contorno está se formando aqui do lado. O próximo passo aqui, então, vai ser vir 15 para a direita, incrementalmente, né, com raio de transição 6. Agora, para fechar nosso contorno aqui, vamos subir esses 10 aqui, beleza? Sem raio de transição. Vejam que se eu deixar absoluto aqui, ó, vou até deixar para vocês verem, ele vai pegar o nosso plano de coordenada absoluto, ó, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer incremental. Beleza? E está pronto o nosso desenho. Vocês podem ver que é exatamente essa cota que está aqui, tá? Todas essas cotas estão aqui desenhadas. E é exatamente aqui partindo do ponto menos 40, 83, tá? Que foi da onde a gente partiu. E está pronta a nossa ilha, né? Então, olha só. O tanto de tempo que a gente economizou, né? É muito mais prático e intuitivo ali visualizar o que a gente está fazendo, sendo auxiliado por um gráfico, do que vir digitando aqui linha por linha, né? Às vezes esquecer algum código, depois para debugar é bem mais complicado, tá? Então vamos criar um grupo aqui para nossa ilha também. Então para criar o grupo a gente volta aqui em editar, ilha 1, beleza? E está pronto o nosso grupo. E olha só mais uma vez a facilidade aqui, né? Eu não vou precisar fazer isso aqui tudo de novo. Eu já fiz uma vez incrementalmente e vou só colar, ó, tá? Então eu vou mudar aqui o grupo para ilha 2 e vou editar o meu ponto inicial. Tá? Então eu vou mudar aqui o nome para ilha 2 também. Selecionar nosso próximo contorno, pode ser esse aqui, tá? Mais à esquerda. Então, menos 20, né? Desculpa, 20 positivo em x, menos 10 em y, tá? Esse vai ser o nosso ponto inicial de onde a gente partiu. Então, 20 em x, menos 10 em y. A partir da nossa origem. E tá pronto. Olha só o tempo que eu economizei. Agora eu vou fazer de novo, mesma coisa para as outras ilhas, tá? Aqui o nome. Dar o nome é importante, tá, gente? Porque depois, quando a gente for chamar esse contorno aqui, ele precisa estar com o nome certo. Vamos passar de novo o ponto inicial. Vamos pegar desse aqui agora, né? Então, 115 em x, menos 5 em y. Pronto. Agora fazer a nossa última ilha. É a 4. Dar o nome aqui e passar o ponto inicial. Então, aqui vai ser 40 em x, menos 60 em y. Pronto. Olha o tanto de código aqui que a gente economizou. Se a gente fosse escrever tudo isso aqui na mão, seria isso aqui, ó. E a gente bem mais fácil, só ali criando a partir de parâmetros, criou tudo isso rapidinho aqui em menos de 10 minutos, né? Então pronto, esses são os nossos contornos, tá ok? Agora a gente vai precisar chamar eles, né, e fazer o fresamento deles, tá? Então para chamar um contorno eu vou vir aqui em fresamento de contorno, chamada de contorno, tá? Para chamar o contorno é muito fácil, eu só vou chamar o nome do contorno, tá? Então vou chamar primeiro o meu contorno externo, depois a minha ilha 1, a minha ilha 2, ilha 3,
e ilha 4. Beleza, pessoal? Pronto, os nossos contornos já foram chamados aqui dentro do nosso programa, né? Observem que o nosso programa é bem resumido aqui, né? Bem simplista. A gente conseguiu aqui em algumas linhas definir o programa como um todo, praticamente, tá? Então, desde o nosso cabeçalho, alguns parâmetros aqui de definição, carregando a ferramenta, definindo a velocidade de rotação do spindle. A gente fez um ciclo de faceamento, agora a gente vai fazer o ciclo de fresamento de contornos, tá? Então, beleza, a gente carregou os nossos contornos de ilha aqui, né? Agora a gente vai precisar fresar esses contornos, né? Então, eu venho aqui em fresamento de contorno, clico aqui em botão voltar, né? E vou ter várias opções. Para fazer esse formato de ilha, né? A gente vai escolher o ciclo de espiga, tá? Que ele deixa o metal, né, no meio aqui, correto? Então, vamos lá, espiga, tá vendo? É esse formato que a gente quer, né, em relação a... A gente quer tirar as bordas aqui, né, e deixar só o metal no centro. Precisar dar um nome para ele aqui, vou chamar de ilhas, por exemplo. Qual o meu plano, né? O plano G17 mesmo, sentido direto ou contrário, né, da minha ferramenta. Plano de retração, mais uma vez, distância de segurança. Qual vai ser meu avanço, né? Posso deixar um avanço maior aqui. Se eu quero fazer desbaste, ou acabamento de fundo, ou acabamento de borda, ou chanfro, tá? Vou manter o desbaste aqui mesmo. Onde eu vou começar a minha usinagem, né? Eu vou começar em -2, porque a gente já tirou 2 milímetros do faceamento da peça, né? Qual vai ser a nossa profundidade? Vamos ver aqui pelo desenho, ó. É -5 incremental, tá? A partir da superfície, -5, tá? Então aqui eu posso colocar tanto -5 incremental, quanto colocar -7 absoluto, tá? Que eu vou partir do 0 até o -5 aqui, né? -2, -5. Vamos deixar incremental mesmo. Que vamos mudar aqui o DXY, que é a nossa penetração máxima do plano, tá? Como a partir do diâmetro da fresa, né? Então a nossa fresa tem aqui 32 milímetros. Vamos colocar aqui uns 40% aqui para ele estar fazendo isso em poucas etapas, tá ok? Definir o nosso passo aqui, né? Então a gente vai entrar -5 milímetros na peça. Vamos fazer em 2 passos também, 2,5, tá? A gente está só numa simulação, né? Não precisa se preocupar muito com esses detalhes, é só para mostrar aqui para vocês. O sobremetal de acabamento e para onde eu quero definir aqui o meu levantamento de ferramenta, né? Eu posso deixar aqui ou no meu plano de retração ou no meu Z0, né? Na superfície, mais a distância de segurança. Posso deixar aqui distância de segurança, tá? Ou volto para o plano de retração para ter mais segurança ainda e não precisar, não chegar a matar a peça sem querer aqui, tá? Então vamos aceitar. E basicamente é isso, tá? Tem um pequeno detalhe aqui que eu ainda não incluí, mas eu quero ver se vocês conseguem perceber a partir da simulação, tá vendo? Tá bem? O que a gente precisa mudar aqui nesse programa, ó. Então vou mandar simular esse programa, tá? Que a gente fez junto aqui. E vamos ver o resultado. Então primeiro a gente começa com o nosso ciclo de faceamento, né? Tirando 1 milímetro, depois mais 1 milímetro, com uma fresa de 32. E agora a gente vai começar o contorno, né, das nossas ilhas. Aí eu quero ver quem consegue observar aí o que está de errado nesse programa aí, o que a gente precisa mudar. Então a gente já fez aqui 2,5, né? Agora a gente vai fazer mais 2,5. E a gente vai acompanhando a simulação aqui, né? Vejam a animação que é feita. E está pronto o nosso programa, né? Bem, e aí? Vocês acham que está certo? O que a gente fez aqui, ó. Vamos ver a vista superior dela. Tá parecido, né? O que vocês acham que foi o problema, né? Por que ele deixou esse espaço aqui no meio? Alguém tem alguma suposição? Tem um detalhe bem chamativo aqui na tela, indicando o que pode ser. Alguém se arrisca aí? Estão me ouvindo? Senhores, estão escutando, senhores? Tô escutando Sim, aqui, tô tentando
ver se eu dou algum palpite construtivo aqui, mas não estou enxergando por enquanto. O diâmetro da ferramenta está exagerado, então acho que ela, por sistema de segurança, ela para não executar as ilhas. Perfeito, exatamente. Quem contribuiu aí, quem participou? Professor Martinho. Muito obrigado, professor Martinho. Exatamente isso, tá vendo? A gente está utilizando um diâmetro de fresa aqui de 32 milímetros, né? A distância entre esses dois contornos aqui não é 32, né? É bem menor que 32. Então, para o simulador não matar esse contorno aqui que a gente desenhou, ele simplesmente vem aqui e contorna isso, né? Por isso que ele faz aquele desenho aqui passando por aqui. Tá ok? E fica esse único bloco grande aqui, né? Então, o que a gente precisa fazer para corrigir isso, né? Resolver? A gente precisa simplesmente carregar uma nova ferramenta, né? Uma nova fresa com um diâmetro menor. Tá ok? Então, vamos fazer exatamente isso. Vamos vir aqui em selecionar a ferramenta. Selecionar uma fresa aqui de 10, por exemplo. Vamos ver. Passar os parâmetros aqui, né? M6, carregar a ferramenta. Passar a velocidade do spindle, colocar 3.000 RPM. Rotação, sentido horário. Tá? Então, carreguei aqui uma nova ferramenta. E vamos de novo para a simulação, ver se agora a gente consegue fazer a peça corretamente. Agora vai demorar um pouquinho mais, né? Porque a nossa fresa é menor, obviamente. Aqui a gente consegue, a partir do simulador, aumentar, tá, a velocidade da nossa simulação. A gente vem aqui em controle de programação e a gente pode aumentar o override aqui, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, que o override está em 100%. Vou clicar em mais aqui, ele vai para 105, mais de novo 110, mais 115, tá? E esse é o limite de velocidade. Ele tem um 120% também, mas no 120% ele já vai para o final da simulação. Então, eu vou deixar aqui em 115 mesmo, tá? Pronto, então a gente fez aqui, né, os nossos contornos agora com uma fresa menor, né? A gente já fez, tirou 2,5 da peça, agora a gente está tirando mais 2,5. Beleza? Vamos ver a vista superior aqui. E aí, vocês acham que tá parecido? É isso mesmo? Isso aí, né? Agora a gente conseguiu programar certinho a nossa peça aqui. Então, se aparecer aqui algum exercício desses para vocês fazerem, vocês já sabem aí, ó, passo a passo certinho de como fazer ele através do simulador Sims. E daí eu quero que vocês depois me mandem um e-mail, mandem uma mensagem dizendo o que vocês acham mais fácil. Se é fazer pelo simulador Sims ou fazer direto na mão ali, linha por linha no código G. Beleza, pessoal? Então é esse. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Ficou alguma dúvida? Vocês querem saber de alguma coisa em detalhe? Ah, não ficou nenhuma dúvida, não. Tranquilo? O que vocês acharam? Vocês já chegaram a mexer no simulador? Vocês já chegaram a fazer programação em código G dentro do curso de vocês? Sim, sim. Inclusive o professor está online aí no curso, o professor Alberto. Ele nos ensinou, sim. Excelente. Aí, o professor Alberto, então, está presenciando aí o nosso treinamento e já pode passar aí uma nova forma aí, algumas peças mais difíceis aí para os alunos, eles testarem. A gente tem todo esse manual aqui completo, beleza, professores? Então, se vocês quiserem passar algum desafio aí para os alunos praticarem, ó, a gente vai ter diversas peças aqui. Beleza? Beleza. Tá tudo disponível, né, Guilherme? Tudo disponível, ó. Tudo aqui no CNC4U, vamos lá, ó. Tudo aqui nesse site. E o que vocês não acharem, podem mandar um e-mail para mim aí, mandar uma mensagem que a gente procura também, tá? Ó. Então aqui a gente tem o nosso próximo webinar, aqui a gente faz o download do simulador, tá? Aqui a gente tem alguns vídeos. Então, ó, dentro aqui dos vídeos, além do canal do YouTube, né, aqui na nossa página, a gente também tem alguns vídeos, ó. Então, tem um videozinho ali mostrando como baixar esse simulador que a gente está utilizando, tá? Que é o Sinotrem.
como instalar a versão português, tá? Tudo disponível aí para vocês. Aqui a gente já tem até alguns conteúdos aqui, ó, como criar grupo de programa, que eu mostrei para vocês, como salvar uma lista de ferramentas, como utilizar o USB, tá? Tem bastante conteúdo aí gratuito para vocês estarem aprendendo. Show. Muito bom. Beleza, excelente. Obrigado. Aí tem os manuais aqui, tá? Ó, eu baixei o manual clicando aqui em manual de fresamento, tá ok? Que é o que a gente está utilizando. Aí tem tanto o manual de fresamento com linguagem DIN, né? Que é o que a Siemens utiliza, e também com linguagem ISO. Então, fica aí os dois disponíveis para vocês. Tá ótimo. Vamos fazer mais um exemplo aqui, um último exemplo para a gente fechar esses treinamentos. Vou pegar aqui um pouco mais complicado, hein? A gente pode fazer esse exemplo aqui, essa placa guia 2. O que vocês acham? Então, aqui vai ter alguns furos, né? Ó, pelo desenho, tem alguns furos. Isso aqui vai ser um bolsão, né? E uma ilha interna. Vamos lá, então, colocar em prática mais uma vez? Pode mandar ver. Então, beleza. Então, vou voltar aqui em Program Manager e vou criar mais um programa. Ó. Vejam que o nosso programa aqui que a gente tinha criado em MPF, ó, tá aqui ainda. E vou criar um novo, ó. Então, clique em novo. Agora eu quero criar ele em ShopMill, né? Não vou nem estar programando ali, não vou ver nenhuma linha de código nele, tá? Eu vou só programar por parâmetro. Mais fácil ainda, né? Então, é a programação por ciclos parametrizáveis, utilizando o ShopMill e o ShopTurn. Isso aqui é uma exclusividade do CNC Siemens, tá? Então, olha só a facilidade que vai ser. A gente não vai ver uma linha de código no programa. Então, vou chamar aqui de exemplo ShopMill. E beleza, a gente volta exatamente o que a gente acabou de ver na outra peça, né? Então, a gente já aparece aqui para a gente o cabeçalho, né? Então, a gente vai definir o nosso blank. Tá? Então, unidade de medida, se vai ser milímetro, polegada. Qual vai ser o meu deslocamento de zero, né? Então, G54 aqui, que foi o que a gente colocou lá, digitou no programa. Qual que vai ser a nossa peça bruta, né? Então, pelo nosso desenho aqui, é um quadradão, né? Quase um cubo aqui. E observem que o nosso zero peça está bem no meio aqui, né? Então, a gente também tem a opção de colocar um quadro central. Tá? Essas duas opções, o quadro ou o quadro central. A única coisa que muda aqui é como a gente insere os parâmetros. Vou manter aqui o quadro, que é o que a gente já utilizou no anterior, tá? Para reforçar o que a gente aprendeu aí. Então, vamos passar o primeiro canto da peça aqui, né? O canto inferior esquerdo. Quais são as coordenadas de x0 e y0 aqui? Né? Então, nossa peça tem 160, né? De largura e 160 de altura. O nosso zero peça está bem aqui no meio, tá? Então, a nossa origem é essa aqui. Então, o nosso canto ele está onde? Está em menos metade de 160, menos 80, em x, né? E menos metade de 160 em y. Então, esse ponto aqui vai ser menos 80, menos 80. Beleza? Então, nosso x0 aqui vai ser menos 80, y0 menos... Abrir a calculadora aqui sem querer. Menos 80. Aqui eu posso tanto passar o incremental a partir daqui, quanto o absoluto, né? Então, o incremental saindo daqui, né? É mais 160, mais 160. E o absoluto, né? Partindo aqui da minha origem, seria 80, 80. Ok? Então, qualquer um dos dois aqui eu posso estar utilizando. Vou colocar o incremental mesmo. Nosso plano de superfície, dessa vez eu não vou fazer o faceamento, a gente já fez no anterior, tá? Então, podemos deixar 0 aqui, superfície, e a profundidade vai ser essa aqui mesmo, tá? Menos 60. Poderia ser tanto incremental quanto absoluto, né? Porque a gente está partindo do zero. Então, beleza. Nosso plano aqui vai ser o G17, tá? Plano XY, de superfície. Mais uma vez aqui o nosso plano de retrocesso, né? Então 100 milímetros para cima, em Z. Distância de segurança, 1 milímetro só da superfície. Beleza? Sentido de usinagem pode ser tanto direto quanto contrário, né? E a gente pode deixar aqui otimizada a posição de retração, tá? A gente pode ou sempre voltar para o plano de retração, ou a gente otimiza
utilizando sempre a distância de segurança a partir da superfície da peça, ok? A gente economiza tempo, né? Ao invés da gente ir até lá em cima e depois voltar, a gente fica um pouco mais próximo aqui da superfície com a ferramenta, beleza? Então, vamos exibir graficamente aqui a nossa peça. Isso aqui mesmo, né? Então, vamos clicar em aceitar e está pronto aqui o nosso cabeçalho, beleza? Então, por onde a gente pode começar aqui? Vamos começar, então, por esse contorno aqui externo. Beleza? Esse contorno aqui do bolsão. Então, vamos lá. Então, para fazer o bolsão, o contorno a gente já tinha visto, né? A gente vem em fresamento de contorno. Novo contorno. E vou chamar ele aqui de externo também. Vai ser o meu contorno externo aqui desse bolsão, né? Observem que é um bolsão, porque aqui a gente tem a profundidade dele aqui, né? Então, menos 10. E a gente vai ter uma ilha aqui bem no meio desse bolsão. Então, vamos passar o contorno externo e depois a gente passa esse contorno interno aqui da nossa ilha, beleza? Então, o primeiro passo é passar o nosso ponto inicial aqui, onde a gente vai começar a desenhar o nosso contorno, né? Então, vamos pegar uma cota conhecida, tá? Pode ser qualquer uma aqui dentro dessa linha, né? Vamos pegar aqui em y em x igual a 0. Ó. Então, até aqui em cima, até esse ponto aqui, vai ser quanto? Vai ser metade de 40, né? Para cima, então 20, mais esse raio de 20 aqui. Então, vai ser y40, tá? x0. Então, x0, y40. Okay? Ele já plota aqui no nosso gráfico, né? E a gente pode continuar agora o desenho. Tá? Esse contorno ele é um pouco complicado, gente. Por quê? Vocês observem que essa linha aqui, ela vem até aqui e depois ela emenda já num círculo, tá vendo? Num semicírculo, praticamente, né? Num contorno circular. E pela programação de parâmetros, né? Observem os ciclos que a gente tem aqui. Ó. A gente tem um segmento horizontal, um segmento vertical, um segmento inclinado e um círculo, tá ok? Então, partindo daqui, o que seria a primeira coisa que a gente faria? Um círculo, né? Mas a gente precisaria passar onde termina esse círculo para o nosso programa, né? E qual que seria a cota aqui? Qual que seria a coordenada desse ponto aqui? Não sei, né? A gente não sabe dizer quando exatamente termina esse ponto aqui, né? A gente só sabe que ele vem aqui com raio 20 e depois já emenda aqui tangencialmente num segmento inclinado, né? Então, o que a gente vai fazer em casos assim, tá? Vamos sempre, primeiro, definir quais são esses raios, tá? Então, a gente tem todos esses raios aqui, né? A gente sabe, independente, a gente sabe que isso aqui é um círculo, isso aqui é um segmento inclinado, isso aqui é um círculo, isso aqui é um segmento inclinado, outro círculo, segmento inclinado, círculo, segmento inclinado. E mais um círculo aqui, né? No finalzinho. Então, é exatamente isso que a gente vai passar aqui para o simulador, né? Todas essas formas geométricas que a gente acabou de comentar. Então, vamos partir primeiro do círculo. Então, nosso círculo inicial aqui tem um raio 20, né? A partir desse ponto 20. Beleza? E onde eu termino em x e y? Não faço ideia. Não faço ideia onde ele vai terminar aqui em x e y. Mas eu sei onde é o centro desse raio. Eu sei que o centro desse raio fica nessa coordenada aqui. Ele tem essa cota, tá vendo? Então, o centro do raio vai ser 20 em y e 0 em x. Tá? E observem aqui que a gente tem esse parâmetro, vou só tirar a exibição gráfica aqui, para vocês justamente indicarem qual que é o centro do nosso raio. Então, em x é 0, que é o meu i. Opa. Vou só tirar aqui o 0, que ele já preencheu o j. Eu vou começar pelo j, tá? Então, o meu j aqui, que é em y, né, é 20. Ah, falta um pequeno detalhe aqui, né? Esse círculo a gente está fazendo no sentido horário, tá? E por padrão ele veio aqui no anti-horário, esqueci de mudar. Ó. Então, o nosso círculo vai ser no sentido anti-horário, né? A gente está partindo aqui de cima e vai descer aqui em sentido horário. Então, meu valor em J vai ser 20. Vou mais uma vez rejeitada. Vamos lá. Ó, eu errei o raio, né? O raio aqui é 20, ó, não 10. Então, 20.
O J sim agora é 20, vamos lá. Beleza. E o Y é 0 mesmo. Tá? E pronto. Ele desenhou aqui meu círculo, né? Ó. Então, o meu ponto inicial que eu parti o contorno é esse aqui. E eu quero fazer ele aqui até certo ponto. Não sei exatamente onde, né? Antes dele começar um segmento inclinado, tangenciando aqui para baixo, tá? Então, o que a gente pode fazer? Vamos seguir para o próximo raio aqui. Então, eu não sei quanto que é esse segmento inclinado. Eu vou só criar ele aqui, segmento inclinado. Beleza? E vou dar um aceitar. Pronto. Tá aqui um segmento inclinado, mas eu sei que ele vai terminar num outro raio, né? Esse raio aqui é de raio 15. Sentido horário também. E qual que é o centro aqui dessa cota, né? Que indica o raio dele. Então, vai ser metade de 90 aqui, né? 45 em X e 0 em Y. Então, o meu I aqui é X, né? 45. E 0 em J, que seria equivalente ao meu Y. Tá? E aqui dentro do nosso ciclo de contorno, né? A gente vai ter uma função chamada tangente ao antecessor. Tá? Eu não sei onde esse segmento começa. E eu não sei onde ele termina, qual é a coordenada dele. Mas eu sei que ele é tangente ao círculo anterior. E eu sei que esse círculo ele é tangente a esse segmento de reta. Tá? Então, eu vou aceitar aqui, né? Observem que ele desenhou os nossos dois raios aqui, o nosso raio inicial, que a gente vai começar a desenhar, e depois aqui o nosso raio onde ele vai começar a inclinar aqui, ok? Então, eu quero que esse raio aqui ele seja tangente ao meu antecessor, né? Que vai ser um segmento de reta. E o meu segmento de reta, ele também é tangente ao antecessor, né? Ao meu raio. E pronto, olha só. O comando aqui da Siemens, ele já calcula automaticamente quais são as coordenadas necessárias que a gente precisa ter para ligar esses dois raios. Olha só que fantástico, pessoal. Então, a gente não precisa saber exatamente, aqui pela cota a gente não sabe. Então, para calcular automaticamente, a gente vem aqui, tangente ao antecessor, ele já entende, né, que a gente precisa conectar esses dois raios e desenha uma tangente aqui, ó. Beleza? E mesma coisa aqui para os próximos. Então, a gente pode vir aqui, vamos fazer mais um segmento inclinado, né, que continuando o nosso desenho, ó, segmento inclinado e um outro raio. Né? Segmento inclinado, eu sei que ele vai ser tangente ao antecessor, clico em aceitar e vou fazer o meu próximo raio. Meu raio aqui ele é de tamanho 20, né, igual ao de cima. Sentido horário. Aqui, né, a mesma coisa aqui em cima, só que para baixo, né? Então, aqui é mais 20 em Y, aqui vai ser menos 20, ok? Então, menos 20 em J e 0 em Y. Ele também vai ser tangente ao antecessor, tá? E pronto, já fez o desenho aqui pra gente. Beleza? Ó? Muito mais fácil. E observem que está exatamente ó, onde a gente precisava que estivesse. Ó. Então, 0 em Y, 0 em X, desculpa, 40 em Y. E aqui, ó, 0 em Y, 60 em X. Exatamente aqui. E a gente vai continuar fazendo isso aqui para outra metade agora do programa, né? Então, segmento de reta inclinado, aceita, né? Não sei as coordenadas dele. Vou desenhar meu próximo raio. Sentido horário também, né? Aqui, ó, sentido horário. Sentido do relógio. E qual que é o centro dele aqui, né? Menos 45. Mesma coisa que aqui, só que para a esquerda. Ao invés de 45, menos 45. 45 em X, né? Menos 45. 0 em Y. Qual que é o raio dele? 15. E eu quero que ele seja tangente ao meu antecessor. E aceito. Beleza? Então pronto, agora vai sair aqui. Aqui faltou habilitar o tangente ao antecessor e aceitamos. Pronto, criou aqui o nosso segmento. Então, mais uma vez, né? Desenhado o meu raio. Eu sei que depois daqui ele vai partir um segmento de reta inclinado, segmento inclinado, aceito. E vou desenhar aqui o meu último raio, né? Que vai ser exatamente igual ao primeiro. Então, sentido horário, quero que ele seja tangente ao antecessor, raio 20, e a mesma coisa que o primeiro, né? Então, vai ser J20 e 0. Okay? Aceito aqui, volto aqui no meu segmento, tangente ao antecessor, aceitei, e pronto, fechei o meu contorno. Tá? Então, veja que ficou faltando só esse último ponto aqui, né?
Qual que é o ponto? Porque ele não entendeu onde ele precisa fechar aqui ainda, né? Então, eu sei exatamente esse ponto, né? Inclusive, foi o ponto onde eu parti. Qual que é esse ponto? É y40, x0. E aceito. Pronto. Está finalizado o nosso contorno, né? Então, observem aqui que a gente vai desenhando o contorno e o tempo todo validando ele, se ele está correto, né? Se a gente fosse fazer isso aqui no código G, né, a gente não tem essa noção. Se a gente está fazendo isso corretamente, a gente teria que calcular na mão, né? Cada uma dessas tangentes aqui, a partir de geometria, tá? Para entender onde é que esse raio termina e onde começa esse segmento, sabendo que a gente tem aqui, ó, 20 mais 20, 40, né? Desse cateto, mais 45 mais 15, 60 desse outro cateto, né? Então, a gente tem um triângulo retângulo aqui, muito mais prático utilizando aqui o simulador da Siemens, beleza, pessoal? Então, esse é o meu contorno externo, né? Agora a gente vai fazer nossa ilha aqui interna, né? E vocês vão ver que a ilha é bem mais fácil, né? É só um quadrilátero ali, né? Com contornos arredondados. Mas vamos criar um novo contorno, né? A gente tem esse ciclo de fresamento de contorno, né? Mais uma vez. A gente pode tanto vir aqui em espiga, né? Na verdade, aqui é para fazer o corte, então a gente vai vir aqui em novo contorno mesmo. Vamos colocar aqui a nossa ilha central. Tá? Então, de novo, mais uma vez, vamos escolher um ponto aqui para iniciar o nosso desenho. Pode ser esse ponto aqui em x igual a 0, tá? Então, 10 em y, 0 em x. Agora a gente vai deslocar para a direita aqui, né? Seguindo no sentido horário. Então, vamos escolher o segmento horizontal, mais 20 para a direita, né? Metade de 40. A gente vai ter um raio de transição aqui. Só que nesse desenho aqui, nessa cota, a gente infelizmente não tem aqui, né? Qual que seria esse raio de transição. Então, vamos colocar um aqui e ver como é que fica no desenho. Se ficar muito discrepante, a gente altera depois, tá? Então, vamos colocar aqui um raio de transição de 2, por exemplo. Próximo segmento aqui é um segmento de reta vertical, né? Então, segmento vertical. Vamos descer aqui de 10, né? Para menos 10, né? Então, tem 10 aqui, menos 10 aqui. Então, a gente está utilizando o segmento coordenada absoluta, né? Então, vamos passar aqui o valor de y menos 10. Raio de transição 2 também, né? A gente é arredondado em todos os lados aqui desse quadrilátero. Então, tá aqui, ó. A gente está desenhando, beleza? Então, vamos terminar esse contorno aqui, né? X agora vai ser menos 20, certo? A gente fez esse desenho aqui por enquanto. Agora a gente quer fazer esse segmento horizontal aqui. Então, menos 20. Um raio de transição em 2. Bom, já está se formando nosso desenho. Então, a gente volta para 10, em Y, raio de transição em 2, aceita. E agora a gente pode vir aqui e só fechar o contorno, né? A gente tem um botão aqui que ele fecha o contorno automaticamente também, ó. Beleza? Então, ele já cria aqui um segmento de reta inclinado que volta para a origem, tá? Ou a gente pode vir aqui e fazer na mão esse último segmento horizontal. Tá? Beleza? E aceito. Então, a gente fez aqui o nosso contorno externo, né, que vai ser um bolsão, e a nossa ilha. Então, qual ciclo a gente vai fazer aqui? O ciclo de bolsão, tá? Para a gente tirar esse material aqui e deixar a ilha no meio. Então, observem que se a gente utiliza aqui um ciclo externo e uma ilha central, quando a gente vem aqui no fresamento de contorno e escolhe bolsão, fresamento de bolsão, a gente pode deixar essa ilha central aqui no meio. O simulador vai entender que isso aqui é uma ilha, tá? Então, vamos selecionar uma ferramenta. Pela nossa experiência, a gente viu que é melhor utilizar ferramentas menores, né, para fazer esse tipo de desenho aqui. A gente tem raios de 20, raio de 10, né? Se a gente coloca uma ferramenta ali de 32, a gente não consegue fazer esse raio de 15, nem esse raio de 20, né? Então, vamos colocar uma ferramenta aqui de 10 mesmo, que já está pronto, tá? Dá um OK. A gente pode colocar um avanço aqui um pouco maior, 350, por exemplo. Velocidade do spindle, 2.000 RPM, pode aumentar aqui também, sem problema. Se vai ser usinagem ou acabamento, né, desbaste ou acabamento, então vamos deixar desbaste aqui mesmo, a gente vai tirar o material. Nossa superfície é zero. E quanto que a gente quer entrar aqui no material? Ó,
10, tá? 10 em Z. Então, vamos colocar aqui Z1 menos 10, que pode ser tanto incremental quanto absoluto. Qual que é a porcentagem do diâmetro da minha ferramenta que eu quero entrar para fazer? 40% está um bom número. Em quantos passos, né? Eu quero fazer em 2. Então, vou fazer de 5 em 5. Sobre metal de acabamento, né? Então, deixo 0,1 milímetros ali para depois fazer um acabamento. Aí eu posso definir onde que eu quero começar, tá? Fazer o fresamento. Então, aqui, automaticamente, ele define aqui no meio. Ou, se eu quiser, eu posso vir manualmente e selecionar um ponto para ele começar, tá? Então, vamos deixar automaticamente mesmo. Imersão vertical, helicoidal ou oscilatória. Então, como que a nossa ferramenta vai entrar no material? A gente tem diversas formas, né? Ou ela entra reta, verticalmente, né? Ela pode entrar longitudinalmente, né? Fazendo esse movimento helicoidal. Ou ela pode vir oscilando aqui, né? Em zigue-zague. Ok? Vou deixar o helicoidal aqui. E a gente tem alguns parâmetros, né? Ó, qual que é a profundidade máxima, né, entre essa altura aqui, né? Ó, a gente pode até deixar o mouse aqui, ele coloca aqui, ó, passo máximo da hélice. Tá? Então, podemos deixar 2, por exemplo, podemos deixar 2,5, deixar 2 mesmo. E aqui a gente tem o raio da hélice, né? Então, podemos fazer, cada uma das nossas hélices aqui, né, do movimento em hélice, vai ser no máximo 2 milímetros. E modo de levantamento da ferramenta, né, plano de retrocesso ou Z0 mais distância de segurança. Ok? E está pronto aqui o nosso ciclo de bolsão. Agora a gente já pode simular. Vamos ver se os contornos que a gente fez deram certo. Então, essa aqui é a nossa peça, né? E já vamos começar a fresá-la. Então, a fresinha de 10, ela conseguiu, né? Fazer todos os contornos aqui sem problema. Beleza? Então, a gente pode selecionar as vistas aqui, né? Aqui a gente tem a vista superior, vista 3D e movimentar a peça, tá? Então, é exatamente isso que a gente queria. Correto? Esse contorno externo aqui, em bolsão, e a nossa ilha central aqui, um quadrilátero com bordas arredondadas. Lembra que a gente colocou uns 2 milímetros aqui nesse raio? Acho que é isso, né? Algo próximo a isso. A gente não tem essa cota, né? Se a gente tivesse, a gente poderia colocar. Mas é algo próximo a isso. Então, vamos para o próximo passo aqui da nossa peça, né? Agora a gente precisa fazer esses furos, beleza? Então, veja que além desses furos, né? A gente precisa fazer uma rosca M12 aqui, né? A partir do macho. Então, a gente vai colocar parafusos aqui, né? Então, vamos primeiro fazer um ciclo de centramento, né? De centragem. Então, a gente vai indicar qual vai ser a posição do furo primeiro, né? Vai tirar um pouco do material só para centrar a ferramenta. E depois a gente vem com um furo profundo, né? Para fazer essa furação até mais aqui embaixo. E depois com um ciclo de rosca para dar a rosca do parafuso, beleza? Então, pronto, vamos lá. Então, para a gente fazer os furos, né, a gente vem aqui em furar, né, a gente tem os ciclos de furação aqui. Então, vem em furar, e eu vou ter cada um desses furos que eu acabei de comentar, né? O furo de centragem, centrar, posso alargar também o meu furo, posso fazer um furo profundo, posso mandrilar ou posso fazer uma rosca, tá? Então, primeiro eu vou fazer um furo de centramento aqui, né? Observe, esse aqui é o furo de centramento que a gente quer fazer. Qual que vai ser o diâmetro dele, né? A gente vai ter uma M12, né? 12 milímetros, 11 milímetros, né? Aqui já vem 11, né? A gente pode deixar 12, sem problema. Né? O avanço da ferramenta. E agora a gente precisa selecionar uma ferramenta, né? Para fazer isso. Então, a gente vai escolher uma ferramenta de furo de centro aqui, né? Essa Center Drill 12, beleza? Então, ferramenta de centro, uma broca de centro aqui, né? Eu passo aqui, né, qual que é o diâmetro que eu quero deixar, né? 12 é um bom diâmetro, né? Não pode ser mais que isso, porque a gente tem nossa rosca aqui, né? Então, vamos deixar o diâmetro de 12 mesmo, tá? Poderia até deixar um pouco menor aqui, 11 mesmo, tá? Não faria muita diferença. Isso aqui é só para indicar a posição, né, onde a ferramenta de furo profundo vai vir aqui, né?
Então, beleza. Então, esse aqui é o meu furo de centramento. E agora, né, a gente fez qual que é o nosso ciclo de furação. Agora a gente precisa passar, né, quais são as posições desses furos, né? A gente só falou que a gente vai fazer uma furação, mas a gente não falou onde a gente vai fazer, né? Então, aqui dentro do ciclo de furação, a gente tem aqui esse menu de posições, tá? E quando a gente abre posições, a gente tem diversas geometrias, tá? Já prontas, tá? A gente não precisa fazer furo por furo. A gente já vem, já pega uma geometria pronta, tá? Então, eu sei que eu quero fazer vários furos aqui em forma circular, né? Então, seleciono ali o círculo completo de posição. Minha superfície é em Z0, 0 mesmo. Onde que vai ser o meu ponto x0, né? O meu centro aqui. Então, meu ponto x0 vai ser em 0, 0 mesmo, né? Qual que vai ser o ângulo aqui do primeiro furo, né? Ângulo 0 mesmo, tá? Tá na mesma linha aqui do meu eixo x. Então, ângulo 0. Qual que é o raio dele, né? Vamos ver ali pela cota. Então, é 140 o diâmetro, o raio é metade do diâmetro, 70. E quantos furos eu tenho, né? Aqui eu tenho exatamente 8, né? Então, 4 aqui, 4 aqui. E agora, né? Como a gente vai saber se está certo ou não? Vem aqui a exibição gráfica e vê como é que ficou no desenho. Ó. A gente tem uns xizinhos aqui, não sei se dá para ver aí, tá? Mas é um xizinho indicando onde vai ser feito cada um dos furos. Ó. Então, a gente tem 8 xizinhos aqui indicando onde vão ser feitas as furações. Ok? Então, esse é o furo de centragem. Vamos ver na simulação como é que ele fica. Ele vai simular tudo desde o começo, né? Então, a gente vai fazer aquele nosso bolsão de novo. E depois, em seguida, ele faz a furação. Então, tá rapidinho aqui. Ele vai fazer novamente o nosso bolsão. Daí, ele já troca a ferramenta e começa a fazer os furos de centro. Ok? Ó. Então, vejam que a gente fez, por enquanto, só o furo de centro. Mas está de acordo com o nosso desenho, né? Exatamente isso que a gente queria. Ó. Os furos nessas posições. Beleza? Então, a gente já sabe que é aqui mesmo que a gente precisa fazer os demais ciclos, né? Então, os próximos ciclos vão ser um ciclo de furo profundo e um ciclo de rosca. Aí, para não ter que ficar passando toda vez, né, o ciclo de posição, né? Ah, eu quero fazer um ciclo de... um ciclo de furo profundo, né? E vou passar a posição de novo, né? Eu tenho essa opção, eu posso fazer isso. Ou eu posso simplesmente vir aqui e emendar, tá? Dentro dessa chave aqui, ó. Ele já sabe quais são as usinagens que eu preciso fazer. Então, eu coloco aqui o furo de profundo e vou passar os parâmetros, né? Então, beleza. Aqui a gente vai colocar uma rosca M12. A gente precisa colocar uma broca aqui de mais ou menos uns 11 milímetros no máximo, né? Vocês veem que tem uma diferencinha aqui, né, de distância entre o furo profundo e a rosca. Então, tem que ser menor do que 12. A gente não tem exatamente qual é esse valor, né? Mas eu suponho que vai ser entre 10 e 12 no máximo, tá? Então, a gente pode escolher agora uma broca, né, que tenha esse tamanho, entre 10 e 12. A gente já tem a broca pronta aqui, broca de 10 milímetros de diâmetro. Tá? Escolhe um avanço aqui, vamos colocar um avanço um pouco mais rápido. Velocidade do spindle. Eu posso escolher se eu quero fazer com quebra de aparas, né, em que a ferramenta retrocede um pouco para quebrar o cavaco, né, ou eu posso fazer com eliminação de cavaco, em que a ferramenta vem até o fundo, sobe por completo e tira o cavaco para fora, tá? Aqui para a gente na simulação não vai fazer diferença. Então, aqui eu posso escolher a minha referência, se eu quero fazer a partir... eu vou passar aqui a profundidade a partir do topo, né, da minha furação, ou da ponta, né? Observem a diferença ali. Vamos ver pelo nosso desenho, ó. Nosso desenho indica a partir do topo, né? Não da ponta. Então, vamos colocar aqui topo. Ok? Qual que é a minha profundidade, né? Vai ser essa cota aqui, menos 40. Aqui pode ser incremental, pode ser absoluto, tá? E aqui a gente vai ter mais alguns parâmetros, né? Então, se a gente deixa o mouse aqui, ó, percentual de avanço para o primeiro avanço, né? Então, o quanto eu quero avançar
dentro da minha profundidade total da primeira, né? Então, 90%. Se eu quiser colocar menos aqui, eu posso, tá? Qual que é o meu D, né? Avanço máximo em profundidade, né? Quanto que é o máximo que eu vou avançar? Então, a gente vai avançar menos 40, 5 é um valor pequeno, né? A gente pode aumentar aqui para simulação. 10, por exemplo. Até 20 a gente pode colocar aqui na simulação, tá? Então, a porcentagem para todas as outras alimentações, né? As sequentes, né? Lembrando que essa aqui é só a primeira. Essa aqui são as sequentes. Tá? E aqui a gente tem mais alguns parâmetros, né? Então, aqui, por exemplo, é o avanço mínimo em profundidade, né? Eu quero até 1.2 aqui do meu fundo, beleza? A distância eu posso colocar manual ou automaticamente. Aqui vamos deixar automaticamente mesmo. E o meu tempo de retardo em segundos ali a partir do fundo, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o meu ciclo de furação profunda. Tá? Última coisa que a gente precisa agora para finalizar essa peça é o nosso ciclo de rosqueamento, tá? A gente vai precisar de um macho M12 para fazer esse ciclo aqui, né? Então, observem que a gente tem essa cota aqui, né, de rosqueamento com indicação M12. Tá? Então, a gente vem aqui em furar, rosca, selecionar a ferramenta. Então, ó, a nossa ferramenta de rosca, ó, é esse thread cutter aqui, né, que é o nosso macho. A gente não tem o macho M10, a gente não tem o macho M12, né? A gente só tem o macho M10 aqui, né? Então, essa ferramenta aqui para a gente não vai servir. A gente vai precisar criar uma ferramenta. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente cria a ferramenta rapidinho, tá? A gente clica aqui em Offset, no menu à direita, no nosso programa. O nosso programa ele fica lá, não perdi o que eu fiz, tá? Eu venho aqui no espaço vazio da minha lista de ferramentas, clico em Ferramenta Nova. Aqui ele vai me dar diversas opções aqui de ferramenta, tá? O que eu quero é uma ferramenta macho. Então, macho. Vou colocar aqui macho M12. Preciso colocar um comprimento da minha ferramenta, aqui 13 centímetros, né? 130 milímetros. E preciso colocar o diâmetro dele, 12 milímetros de diâmetro. Eu preciso colocar o passo da minha rosca, né? Mas eu não sei o passo da rosca M12, né? Mas aqui no simulador a gente tem mais uma vantagem, pessoal. Quando a gente abre o ciclo de rosca, a gente tem uma tabelinha que mostra qual é o passo de cada uma das medidas aqui, tá? Então, no M12, ó, ele indica que o meu passo é de 1.75, tá? Então, se eu quiser criar uma ferramenta M30, o passo dela é 3,5. M20, 2,5. Tá? A gente quer o M12, então, 1.75. Aí eu volto lá na minha ferramenta e vou passar esse parâmetro aqui, ó, 1.75. Habilito a ferramenta e pronto, já posso carregar ela no meu programa. Volto no meu programa aqui, Program Manager, exemplo ShopMill. Roscar com macho. Aí seleciono a minha tabela aqui e vou selecionar agora a ferramenta, né? Macho M12. A minha ferramenta já tem o passo correto. A partir da tabela, né, ele não vai me deixar colocar um passo diferente do passo correto, né? Então, isso aqui eu consigo garantir que eu vou estar com o passo correto, utilizando a tabela. Tenho uma velocidade do spindle. Tenho aqui a rotação do fuso para retorno, né? Então, posso rotacionar, né, na volta um pouco mais devagar, né? Não preciso estar rotacionando a 2000 para não estragar a rosca que eu acabei de fazer. Com mandril de compensação ou sem mandril de compensação. Tá? Aqui vou deixar 100 mesmo. E qual que vai ser a profundidade da nossa rosca, né? Então, aqui a gente tem a profundidade da cota de menos 35 em Z. Então, menos 35. Beleza? E dou a aceitar. Agora a gente pode simular. É isso, ó. Esse é o nosso programa, pessoal. Lembram da diferença em relação ao anterior, que tinha diversos códigos ali, né? A gente passava na mão G90, G54, G17. Aqui a gente não precisou escrever nada, ó. É tudo a partir desses ciclos prontos, tá? Parametrizáveis. Vamos simular então para ver se deu certo. Então, mais uma última vez aí, vamos fazer o nosso bolsão com a nossa ilha central, utilizando uma fresa de diâmetro 10, ok? Então, a gente definiu que a gente vai fazer em 2 passos, né? 2 vezes 2,5, até dar a profundidade ali da nossa cota de 5 milímetros.
E em seguida a gente vem no nosso ciclo de furação, né? Na ordem que eu passei. Furo profundo. E agora com a nossa ferramenta de marcha a gente faz o ciclo de rosqueamento. Beleza? E tá aí. A nossa peça, exatamente o que a gente tinha desenhado, que estava ali no nosso desenho, ó. Ok? Beleza, pessoal? É isso então, ó. Ensinados aí como vocês podem estar programando peças a partir do Shopmill ou até mesmo da programação em código G utilizando o CNC Siemens. Beleza? E é isso. Esse é o que eu tinha preparado para hoje, tá? Eu pensei em deixar um tempinho a mais para vocês, até para não ficar muito conteúdo, não ficar um negócio muito maçante. Vou disponibilizar o vídeo para quem quiser assistir depois com calma, né? Vocês não estão com o simulador aí ainda, então se depois vocês quiserem reassistir essas explicações aqui, sem crise, vocês podem estar assistindo aí na velocidade de vocês, acompanhando, fazendo junto, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida aí, a gente tem um tempinho bom para estar conversando. Beleza? Com base, então, no treinamento de ontem, né, que foi o treinamento de torneamento, e esse treinamento de hoje, de fresamento, ficou alguma dúvida, pessoal? Guilherme, Diga. eu queria só fazer uma pergunta. Claro. A gente tem trabalhado, vamos dizer, ensinando a programação linha a linha, Uhum. né? É possível também no simulador de vocês, para a gente não, vamos dizer, não quebrar uma linha de aprendizagem, a gente ir escrevendo. Concordo. Eu sei que é muito mais trabalhoso, Uhum. mas é a lógica que a gente vinha, porque, entendeu? Não, excelente. Os fundamentos, professor, são extremamente importantes, tá? Então, a gente realmente começa, né, aprendendo mais difícil. E depois a gente vai fazendo mais fácil. E respondendo a sua pergunta, tem sim, tá? Ó, quando a gente cria um novo programa, aqui a gente tem duas opções. Criar ele pelo Shopmill, né? Que são a partir desses ciclos de programação parametrizáveis, ou através do programa Guide, né? Então, essa programação aqui é em código G. Vou criar aqui, ó, um teste, tá? Em código G. Muito bom, hein? Aí aqui eu consigo, ó, passar todas as informações, tá? Ó. Aqui você tá livre para digitar o seu programa, né? Ó. Tá. Carregar a ferramenta, né? Você pode carregar a ferramenta na mão também, tá? Não precisa utilizar nenhum dos ciclos prontos aqui. Você pode digitar e depois vem e simula, tá? Então o simulador ele ainda vai estar disponível para você verificar, né? Debugar o seu código, conferir se está tudo certo a partir da programação em código G mesmo. Só tem um detalhe, professor, que o CNC Siemens ele utiliza a linguagem DIN, tá? DIN. Tá. E geralmente os comandos FANUC, né, os outros comandos, eles utilizam a linguagem ISO. E no treinamento de ontem o Gustavo mostrou, tá, como você consegue estar adaptando o simulador para também aceitar a linguagem ISO, tá? No nosso site a gente também tem aqui, ó, um manual de fresamento para a linguagem ISO. Não, tranquilo. Isso aí geralmente é a linguagem mais utilizada. É verdade. É nela que a gente se baseia mesmo. Uhum. Mas aí, então, a gente tem essas duas opções, tá? Tanto fazer o código na mão aqui, tá? Sem utilizar nenhum dos comandos, quanto fazer o código na mão utilizando os comandos, ou até mesmo fazendo tudo daquela forma que a gente viu ali, sem ver nenhuma linha de código. Agora, uma outra curiosidade. Vamos dizer, a gente vinha trabalhando com um produto aí, agora estamos conhecendo de vocês aí e todas as funcionalidades. Uhum. Se eu meter um copiar e colar aqui, desde que eu respeite a linguagem, ele provavelmente vai me cobrar algumas adaptações, ou será que ele vai rodar direto? Entendeu? Eu escrevi num outro simulador, em G. Será que se eu trouxer para cá e simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, será que vai rodar direto? Acho que não, né? Acho que ele vai reclamar de alguma coisa, né? Aí é que tá. Se tiver habilitado o modo de linguagem ISO, você vai passar o comando aqui para habilitar a linguagem ISO. Acho que o Gustavo vai saber dizer. É G917, Gustavo? Agora eu não lembro de cabeça. O problema é o seguinte, precisa ver qual que é o outro simulador e como é que ele está programando, né? Se está programando em ISO Siemens ou ISO FANUC, porque o ISO FANUC tem algumas diferenças em relação ao ISO Siemens.
eles são mais ou menos aí 85% compatíveis, né? Ah, entendi. Então provavelmente ele vai ter algum momento de alguma linha que ele vai travar, ele vai reclamar, né? A primeira coisa, precisa começar o programa ISO Sims com G291, né? Tá. G291, e aí colocar o programa Fanuc, mas e ajustar algumas coisas. Algumas coisas no Fanuc são um pouco diferentes em relação, são poucas coisas, mas tem que fazer uma verificação, né? Não dá para rodar assim diretamente, né? Os dois são linguagem ISO, né? Mas tem umas discrepâncias aí por conta do fabricante, tá? Daí precisa fazer essas pequenas correções que o Gustavo comentou, mas 85% aí do código é semelhante, então vai precisar corrigir pouca coisa. Isso é bom, isso é muito bom, né? Por exemplo, no Fanuc, o G21, você habilita trabalhar em milímetros, né? Para a gente não precisa dessa função, ele pode inclusive travar o programa, né? Diferente no caso da Siemens, né? Então precisa observar, mas a gente vê as escolas hoje que utilizam o simulador, especialmente o Senai, né? A grande maioria o cara programa em ISO. Então é muito simples, o professor consegue mostrar, inclusive escolas que nem tem a máquina Siemens, né? Por exemplo, ele tem um home GL com Fanuc, ele consegue utilizar, fazer o programa aqui no simulador Siemens e levar e rodar na máquina Fanuc, porque é muito similar, né? É muito similar. E a vantagem é que você consegue simular aqui normalmente e ver ali a peça sendo fabricada, né, usinada, igual a gente acabou de ver ali mesmo. Independente se for ISO Fanuc, ISO Siemens e tal. Eu acredito, pergunto, deve vir uma mensagem compreensível, dizendo como se o programa dissesse, eu não entendi o que você escreveu naquela linha, coisa assim. Ele dá um alarme de sintaxe mostrando a linha do programa que está errada. Vou te dar até um exemplo aqui, professor, de algum erro, tá? Por exemplo, eu esqueci o M30 aqui do meu programa, tá? E vou botar para simular. Aí, quando eu tento simular, talvez aqui ele comece a simular sem problema, né? Mas depois, lá no final, ele vai identificar que não tem o final do programa, né? O M30. E daí ele aparece aqui uma mensagem de erro, tá? Vou colocar um erro melhor. Tirar o M6 aqui, por exemplo. Eu não vou carregar minha ferramenta. Esqueci de colocar o M6. Tá. Quando eu for tentar fazer aqui a minha simulação, né, ele vai indicar, ó, no meu canal 1, bloco 6, né, linha 6, número de ferramenta ativo 0. Ele está me dizendo que eu não tenho nenhuma ferramenta carregada. Tá. Esse sinal à direita ali, embaixo do jog, que tem um losango e um traço, eu vi que ele muda de cor. Ele ficou verde agora e ele estava em vermelho. O que ele quer dizer? É máquina operando. Máquina disponível e máquina operando. Nada a ver com erro, então. O erro é o que está aqui no 61009, né? Não, a gente tem um menu de erro aqui também, esse alarme, ó. Que a gente consegue ver mais detalhes, tá, do erro. Aí a gente depois vem aqui em alarme cancel, tá? Tá, tranquilo. Aqui esse errinho aqui, ele é um erro de programação, né? Então ele nem aparece como um alarme, né? Não, mas tudo bem. Mas era exatamente isso que eu queria ver. Então ele dialoga com o programador, explicando onde estão os problemas, né? Onde estão os bugs, né? Isso, exatamente. Então é tranquilo. Aí, por exemplo, se tiver alguma coisa que ele não, um comando que ele não identifica, né? Igual o Gustavo comentou em 21, ele vai falar, ó, não identifiquei esse comando, erro de sintaxe, entendeu? Tudo bem. É muito fácil fazer, ó. Vou falar, ó, no bloco tal, tá aqui um comando que eu não identifiquei, né? Tá. Tranquilo. Perfeito. A gente espera que com esse treinamento, né, seja uma porta de entrada aí para vocês estarem utilizando o Sinotrain na escola de vocês, tá? Aprendendo também a linguagem DIN e a linguagem ISO Siemens, porque vocês conhecendo essas duas formas, né, tanto ISO, Fanuc, ISO Siemens, vocês vão estar preparados aí para programar qualquer CNC. Vocês encontrarem pela frente, praticamente. Pode equipar o laboratório inteiro, todas as máquinas, ou tem limite de licenças, alguma coisa assim? Nada, professor, gratuito, viu? Né?
Ó, sem limite de licença, sem limite de tempo. A única coisa que a gente tem é o limite de máquinas, tá? A gente só vai ter essas duas máquinas demo disponível, a demo milling e a demo late, né? Então a gente tem um torno ali com duas ferramentas e a gente 2 eixos, né? X e Z, e a gente tem aqui o demo milling também, que daí são 3 eixos, né? X, Y, Z. Se eu não me engano, o demo late ele tem ferramenta acionada também, Gustavo? Oi, desculpa, demorei para achar o microfone. Não, o torno demolete é com ferramenta acionada, é isso. Beleza. Então o demolete ele tem 3 eixos também, tá? Ferramenta acionada. É o que a gente vai dar o treinamento agora à noite, lá o webinar à noite, né? Perfeito. Ó. Então o nosso próximo webinar, se vocês quiserem aprender a programar, né? Um torneamento com ferramenta acionada, fica aí o convite para vocês estarem participando também. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, uma curiosidade também. Fica à vontade. Se eu fizer um programa no Shop1000, né, eu consigo transferir para direta, para linguagem ISO? Desculpa, professor, não entendi bem. Como é que é? Você faz um programa no Shop1000... E eu posso, digamos, transcrevê-lo, né? Não dá para. Ele não faz a conversão, porque são sistemas operacionais, são códigos, né, totalmente diferentes, né? O que é possível fazer, por exemplo, você está vendo o programa, que nem, por exemplo, executa um programa em automático aí, Guilherme. O programa que você fez no Shop1000, por exemplo. No Shop1000 eu abri o de código G aqui. O que você pode fazer, por exemplo, em modo automático, quando você está executando, você consegue enxergar o código G-Siemens, né? Aí não seria o ISO, né? Por exemplo, você executa, ele tem uma função de você visualizar os blocos, então ali o CNC, por exemplo, se você fizer o programa passo a passo, você consegue copiar, né, ou enxergar essa lógica aí, né? Certo. Então, quer dizer, não tem como fazer uma transferência direta, uma adaptação direta. Não, porque são linguagens totalmente diferentes, né? E, na verdade, o Shop1000, o ciclo exatamente parametrizado, o que acontece? Ele vai... Tá vendo? Ó, esse daí é um programa. Clica ali no blocos básicos, por exemplo, ó. Ali na vertical, isso, tá vendo? Aí você agora executa o programa com avanço fechado, avanço baixo, só para ele poder dar o ciclo start para você ver. Olha lá, tá vendo? Fecha o avanço. Mas essa linguagem, aí o programa, tá vendo? Fecha o avanço, só para ele parar, isso, tá vendo? Ó? Por exemplo, ele está fresando o bolsão, né? Então, ele está usando o ciclo de bolsão, que é exatamente, na verdade, o CNC, ele não interpreta o ciclo, né? Você tem que... aí, internamente, ele está o quê? Ele está transferindo o ciclo, criando a linguagem de programa G-Siemens mesmo, né? Que seria o G1 aí, tá vendo? Ponto a ponto. Então, ele trabalha dessa maneira. Então, quando você faz um programa, por exemplo, no Shop1000 ou no Shop1000, você consegue, por exemplo, através do bloco básico, enxergar como é que o CNC está interpretando o programa. Só que ele não é a linguagem ISO, né? É o G-Siemens, na verdade. E é, na verdade, o G-Siemens. Então, ele funciona dessa maneira. Mas mesmo se eu quisesse, por exemplo, fazer um programa no Shop1000 e transformar na linguagem G-Siemens, ele não faz essa transcrição. Você teria que entrar aí olhando, ver como é que ele está trabalhando, né? Para ele... Porque isso aí é transformado em ponto a ponto, praticamente, né? Ó, ele está vendo aqui, está trabalhando, provavelmente ele está fazendo um canto, alguma coisa, ele está trabalhando com I e J, né? Em radianos, então é um programa, ele transforma na linguagem standard mesmo do CNC. Entendo, certo. Né? Então tá bom, mestre. Essa é uma dúvida que eu estava permeando no meu cérebro aqui.
O que dá para fazer, professor, é utilizar os ciclos, né, do ShopView no programa em código G, né? Então é meio que um híbrido, né? Você tem o código G aqui, né? E você vai acrescentando os ciclos também. Perfeito. Mas para ver mesmo o que cada um desses ciclos está fazendo, né? Daí é só igual o Gustavo acabou de mostrar ali para gente, né? Seus blocos, né? Isso. Entendi. Preciso executar o programa, né? Então, eu venho aqui na tela de máquina, né? Aí acesso blocos básicos e executo o programa, né? Eu só habilitei aqui o spindle e o avanço, né? Para ele começar a fazer a usinagem. Depois, a partir do ciclo start, ele inicia. Perfeito. Uhum. Que é o legal, né? Vamos falar assim, né? Para ver qual a dificuldade, né? De um para o outro, né? O que nós temos que fazer, né? no braçal, né? É isso, mais ou menos, essa é a ideia que eu estava tendo na minha cabeça aqui. Ah, perfeito. Olha só, se a gente fosse programar na mão, né? Passar cada um desses parâmetros aqui, né? Linha por linha, ia ser complicado. Vou até dar play aqui no avanço, liberar ele. Né? Olha só a complexidade do programa, né? Para a gente programar é simples, mas para o CNC processar isso aqui, né? Ó, é muito detalhe, né? Tem uma precisão grande. Sim. Toda a matemática é atrás, né? Com certeza. Fazer aqueles ciclos lá de cálculo tangencial, né? Na cota, né? Você vê que aqui a gente não tinha essas informações, né? E o CNC calculou automaticamente ali para a gente já dar pronta através do tangente, né? Exato. Quer dizer, é um modo muito fácil de resolver os problemas, né? Daí imagina, por exemplo, que você é um operador, né? Do CNC, você vai preferir programar, né? Você programa aí com uma certa frequência. Toda semana você tem que programar usinagem para sua máquina, né? Você vai preferir usinar num CNC Siemens, né? Ou em um que só tem limitação aí de código G, né? Para a gente que está aprendendo, é excelente começar do básico, aprender, né, desde o começo, mas para quem está no dia a dia, né, a gente precisa de velocidade. A máquina ela precisa ser produtiva, né? O cérebro precisa estar ocupado com outros tipos de problemas, não com o problema de como fazer a tangente de um círculo, né? Exatamente. Então, tá bom. Eu agradeço. Gente, mais perguntas aí para os nossos convidados? Não, da minha parte, não. Eu agradeço demais aí. Achei as duas palestras muito boas. Viu? Então, eu queria agradecer também pelo espaço, tá? Em nome daqui da Siemens, né? Eu e o Gustavo, a gente queria agradecer muito o espaço, o convite da ETEC GV, por ter convidado a gente para estar participando, ter a oportunidade de mostrar para vocês o CNC Siemens, né? Geralmente, a gente sabe que as instituições de ensino são muito focadas em linguagem ISO, no CNC Fanuc, né? Mas saibam que existe vida além disso, né? Vejam que tem uma facilidade ali muito grande, disponível também. E é o que eu falei, vocês sabendo os dois, vocês vão estar preparados para estar programando a grande maioria das máquinas hoje em dia no Brasil. E no mundo, viu? Guilherme, Gustavo, em nome da GV, em nome da mecatrônica, acho que fala em nome da mecânica também, né, Léo? Muito obrigado pelos dois. Com certeza nós vamos entrar em contato daquela conversa que a gente teve antes de iniciarmos aí a palestra. Tá? A gente vai fazer algumas atividades aí, com certeza, com os alunos, tá? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Você já me mandou o vídeo, depois eu vou disponibilizar para os alunos do YouTube, né? Beleza. E tem alguns alunos que andaram mandando mensagem aqui que não estavam conseguindo entrar no chat. Então, eu vou pegar uma relação depois com eles e mando para você no e-mail, conforme... Tá? Pelo menos eles estão dizendo que estão com dificuldade de postar, porque eu pedi para postar nome, o e-mail, para já ficar com você aí, mas acho que alguns, pelo que me disseram, não estavam conseguindo. Então, a gente vai depois passar essa relação para você. Perfeito? Para vocês, né? Desculpa. Para vocês dois. E mais uma vez, em nome da GV, em nome de todos nós, obrigado, Hélio, por ter intermediado aí a conversa com os nossos dois palestrantes de ontem e hoje, e com certeza, como eu já disse, a gente vai conversar bastante aí ao longo daqui para frente, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Tá? Valeu. E se depois puder, disponibiliza esse vídeo para nós também. Com certeza. Vamos disponibilizar sim. Pode falar, Gustavo. Não, a gente disponibiliza o vídeo, né?
Isso. Com certeza. Eu já recebi o primeiro, assim que eu receber o segundo, eu já posto os dois para as equipes. Quer falar alguma coisa, Léo?